Olá, olá! Esse é o Azulicast. Bom, hoje a gente está aqui para falar, a gente vai fazer um podcast com o nosso professor Maxson, né, sobre o Dia da Água. Que, no caso, dia 22 de março, a gente vai bater um bate-papo aqui, a gente vai fazer algumas perguntas técnicas e depois a gente vai fazer um bate-bola. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, Gatinha? Bom, a primeira pergunta, antes da primeira pergunta, fale um pouco sobre o seu currículo, sobre a sua profissão. Bem, eu sou biólogo por formação, né? Sou formado em ciências biológicas, né? Finalizando aí duas especializações, né? Uma em biotecnologia e a outra em ciências naturais, né? Pela Universidade do Estado do Amapá, certo? Antes de eu trabalhar como professor, eu trabalhei como biólogo e pesquisador pela Embrapa Amapá. Eu trabalhava com parasitologia de peixes e organismos aquáticos, então já tenho aí uma certa interação com essa parte aquática, né? E trabalhei por um tempinho também na Superintendência de Vigilância à Saúde, também como biólogo, né? Fui responsável por implantar um programa de vigilância sentinela aqui no estado do Amapá, a nível nacional também, pelo Ministério da Saúde, né? Sobre doenças neoinvasivas relacionadas às Zika vírus. E aí, depois de todo esse tempo aí, eu já fui, com mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a lecionar, de fato, né? Como professor de ciências, né? No ensino fundamental, professor de biologia no ensino médio e também cursinho em pré-vestibular, pré-medicina, pré-ENEM, etc. Bom, para a primeira pergunta, agora sim, como a água participa do ciclo da água na natureza e qual é o papel dos oceanos, rios e lagos nesse ciclo? Olha só, quando a gente fala do ciclo da água, a gente tem que ter uma noção de que basicamente a gente sempre acompanha isso desde pequeno. Já ouviu falar daquela expressão desde que me conheço por gente? Porque assim, o ciclo da água a gente reconhece muito bem quando a gente vê as chuvas. A chuva, ela faz parte do ciclo da água, que a gente pode chamar de ciclo da chuva, ciclo hidrológico, né? Onde a gente tem a participação super importante, que tem um papel fundamental aí dos rios, mares, lagos, porque é onde começa, né? Nesse mesmo processo do ciclo da água, a gente tem as mudanças de estado físico, onde a água que eu tenho ali, quando recebe o calor dos raios solares, ele passa pelo processo de evaporação, né? que formam as nuvens, se acumula ali no processo de condensação e curtando um pouco, né? Aí com o tempo a gente tem aí a precipitação, né, do acúmulo dessa água que tem nas nuvens e aí começa a chover, né? E aí geralmente é dividido isso aí também entre a transpiração também dos seres fotossintetizantes, a questão da infiltração da água no solo, formando aí um ciclo completo, que é o que a gente chama de ciclo da água, né? Para poder formar aí as nossas chuvas e ter aí água em abundância aqui no planeta Terra. Sim. Bacana saber disso. Quais são os diferentes estados físicos da água e como ocorre a mudança entre eles? Quando a gente fala sobre essas mudanças, né? É muito comum, por exemplo, quando a gente pega aquelas geladeiras antigas, não formam um gelo dentro lá do congelador, ali a gente tem uma mudança, né? Que a gente tem do estado líquido, né, para o sólido, né, que a gente vai chamar de solidificação. Só que a gente consegue ver não só nesses exemplos práticos de casa, né? A gente consegue ver na natureza, no nosso dia a dia. O próprio ciclo da água, que eu comentei anteriormente, tem essas mudanças, né? Onde eu tenho a questão do gasoso para o líquido, né? Eu tenho também do sólido para o líquido, líquido para o sólido. A gente consegue também ter outros exemplos, como por exemplo do sólido para o gasoso, né? Que a gente vai ter os nomes específicos: condensação, sublimação, a questão também da solidificação e a fusão, né? Que são já mudanças de estado mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia, né? Só lembrando, quando a gente fala de estados físicos da matéria, nós temos 3 básicos: sólido, líquido e gasoso. Bacana. Por que é importante preservar os recursos hídricos e quais são as consequências da poluição da água? Bem, é nessa hora assim que a gente entra numa parte um pouco mais, digamos assim, mais reflexiva. Vamos pensar no nosso futuro, né? No seu, no meu.
por mais que a gente tenha essa noção que a gente tem água em abundância, mas aí, será que para sempre a gente vai ter essa água? Será que daqui a uns anos iremos ainda ter recursos para fazer, por exemplo, essa água ser potável? Porque, olha, o nosso planeta Terra, ele é composto de 70% água, mas somente 1% dele é potável, ou seja, água que a gente consegue consumir. O restante é água salgada e água doce. Claro que a gente tem processos e tal para fazer despoluição e a questão da conservação da água, mas é importante a gente ter essa noção da preservação dos nossos recursos hídricos, justamente pelo fato de ter essa noção. Será que a gente vai ter isso disponível no futuro? Né? Será que meus filhos, meus netos, a população como um todo vai ter a água em abundância como eu tenho? Então, quando a gente começa a fazer a utilização da água de uma forma muito exacerbada, exagerada, sem cuidados, a gente já leva para um lado mais egoísta. Porque eu estou pensando no agora, e a gente não tem que somente pensar no agora, a gente tem que pensar no futuro. Porque eu sei que no futuro, eu, você, nós vamos precisar disso. Então é interessante a gente ter esses cuidados com os nossos recursos hídricos. Não só a questão hídrica, mas os nossos recursos naturais no geral. Né? Não só a gente aqui, por exemplo, que moramos na região norte, mas o planeta como um todo. Né? A gente tem que ter esse cuidado com o nosso lado. Né? Uma hipótese que pode acontecer, inclusive. Sim, com certeza. Qual a importância da água para seres vivos, em plantas, animais e seres humanos? É até interessante comentar sobre isso aqui, ó. Boa parte da nossa composição, dos nossos corpos, possui água, né? E quando a gente fala de água, a gente tem que remeter ao início, lá no início mesmo da origem da Terra, que é justamente onde tem a origem da vida. A vida se originou dentro da água, né? Então a gente tem esse papel fundamental, né, da água em relação a essa origem. Hoje em dia, nós temos seres que precisam do meio aquático para se reproduzir. Né? Em relação à nossa sobrevivência, vamos pensar um pouco mais na parte econômica. A agroindústria também precisa da água. Né? Os pequenos agricultores precisam da água para regar suas plantações. Né? Nós precisamos da água para diversas N coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Né? Claro, você não vai utilizar de uma forma exagerada, de uma forma sem pensar. Não, a gente tem que também ter essa noção, porque a nossa sobrevivência, a questão de perpetuar a nossa espécie depende da água. É uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos. Quando eu me pergunto sobre a água, eu sempre falo que a água é vida, e de fato é mesmo. Como a escassez de água afeta diferentes regiões do mundo e quais são as soluções para esse problema? Olha, aí já é uma pergunta muito complexa, né? Porque assim, vamos imaginar aqui, falo até com vocês, vamos imaginar aqui o nosso estado do Amapá. Nós somos banhados pelo maior rio do mundo. Nós temos esse privilégio, né? Só que tem lugares que não têm acesso à água, né? Tem lugares que não é nem cercado pelo mar. Né? Então, alguns locais no planeta, né, alguns países também adotaram alguns recursos para poder combater essa questão da seca, dessa falta de água. E é até interessante porque algumas dessas propostas, dessas estratégias, seria interessante trabalhar também aqui no Brasil. Por exemplo, a gente teve foi no período de 97 a 2009, um período de grande seca na Austrália. O que eles fizeram lá? Eles trabalharam a questão da água de reuso. Não sei se vocês já ouviram falar. Olha só, a água que vocês utilizam em casa para lavar a louça, para lavar a roupa, né? Essa questão dessa água aí, que geralmente é só despejada nos esgotos, lá na Austrália eles têm um sistema de captação dessa água. Essa água passa novamente por um processo de tratamento e eles conseguem utilizar novamente justamente nessas atividades básicas.
é lavar uma bicicleta, é lavar um carro, é lavar uma roupa, é lavar uma louça, né? Claro, ela não é potável, gente. Não é potável, ela não serve para consumo, né? Mas para essas outras funções, ela serve perfeitamente. Então, é interessante trabalhar esse tipo de reutilização da água nesses países que não têm tanto acesso. Outro que a gente vê muito nos países da Europa, a gente consegue ver também na África, é a questão da dessalinização da água do mar. Para quem não sabe, a água do mar ela é salgada, muito salgada, né? E tem um processo que tira totalmente esse sal, né, da água, fazendo com que essa água seja própria para consumo, seja potável. Eu não me recordo muito bem qual é o lugar da África que já trabalha com isso, mas essa questão da dessalinização consegue fazer com que pequenas comunidades, né, mais distantes dos centros lá da África conseguem ter acesso à água, né? Claro, gente, sendo bem sincero, ainda tem muito ainda o que avançar, né? Até conseguir atingir locais mais distantes, mais inóspitos, né? Mas é um processo que a gente fala que é a médio e longo prazo, mas não é impossível, né? A gente tem aí todas essas propostas, né, em vários países para poder combater essa questão dessa escassez de água, né? Quais são os impactos das mudanças climáticas na disponibilidade e qualidade da água? Olha, uma delas quando a gente fala principalmente sobre o efeito estufa e o derretimento das calotas polares, a gente tem um aumento muito significativo no nível do mar. Quanto mais água salgada, maior vai ser, digamos assim, uma disponibilidade de fato da água, só que nem todos os países conseguem trabalhar, por exemplo, com o próprio processo de dessalinização que eu falei anteriormente, né? Será que o país X vai ter os mesmos recursos que o país Y? Né? Nem todo mundo trabalha da mesma forma, nem todo mundo tem recurso para isso, né? Porque, assim, sendo sincero para vocês, esse tipo de processo gera custos, né? E nem todo país consegue custear um projeto como esse, né? Então, quando a gente fala sobre esses impactos, né, sobre essas mudanças climáticas, a gente pensa logo nisso daí, como falei, né? E fora que, quando a gente fala também dessas mudanças climáticas, a gente tem alteração de cursos de rios, né, que geralmente esses rios eles conseguem, por exemplo, chegar em pequenas comunidades, tem a questão do próprio ecossistema ali, a questão de outros seres vivos. Então, quando a gente tem essas mudanças climáticas, a gente tem esses impactos negativos. Então, é toda uma série de fatores, né, que pode, digamos assim, atrapalhar essa questão do meu desenvolvimento, da minha apresentação, da minha disponibilidade de recursos, principalmente quando a gente fala da água, né? Sim. Por exemplo, das geleiras, né? Da Groenlândia, da Antártica. Sim, exatamente. E é um problema muito atual e que acontece o tempo todo. O tempo todo. Infelizmente, a gente ainda tem muito o que combater em relação a essas mudanças climáticas, né? Eu, particularmente, fico preocupado com o futuro dos meus alunos, com a comunidade em geral, porque como que vai ser daqui para frente, né? Como que isso vai, digamos assim, diminuir com o tempo, né? Nunca se sabe, né? A gente não tem essa certeza, né? A gente fica preocupado com isso. Sim, olha, esse nível global, cada ano aumentando. Exatamente. O nível do mar subindo, né? Tá bom. Como a falta de acesso à água potável afeta a saúde e o desenvolvimento das comunidades ao redor do mundo? Olha, isso já entra um pouco do que havia comentado em relação às comunidades que não têm esse acesso à água potável, né? Infelizmente, a gente tem ainda muitos locais que não têm acesso a uma água própria para consumo, né? E essa água, quando a gente entra em contato com ela, muitas das vezes a gente tem contaminação dela em relação a doenças, a questão da própria poluição com metais pesados,
né? A gente pode falar, por exemplo, tem um país que eu sempre utilizo como exemplo em relação à água, na Índia, né? A gente tem ali o rio Ganges, que é um rio que é super poluído e que o pessoal usa ali diariamente para fazer suas coisas, como lavar alimentos, tomar banho, lavar roupa, sendo que ali a gente sabe que tem descarte de lixo, tem descarte de animais mortos. Por uma questão cultural também, eles colocam até entes queridos que faleceram. Então, quando a gente tem locais assim, que não tem acesso à água potável, é muito comum ter doenças, né? Principalmente infecções, né? Sendo principalmente as intestinais, né? Que é muito comum também em algumas comunidades ribeirinhas, né? Porque por mais que a gente consiga ter o alcance dessas comunidades, algumas mais distantes não tem uma água potável da forma como deveria ter, não tem um tratamento ali da água como deveria ter. Então é muito comum a gente ter algumas doenças, né, por essa questão desse acesso à água potável, né? É tipo aquilo que a gente sempre ouve, né? Por um paga todos, porque por a poluição, um exemplo de um país, um ou dois acaba tendo doenças. Sim, sim, porque é aquilo que eu falei para vocês, a gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar num todo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então a gente tem que ter essa noção, esse cuidado, porque o simples ato de você, por exemplo, fechar uma torneira, ou o simples ato de você não despejar, digamos assim, lixo, qualquer coisa, aonde tiver tipo rios e lagos, você já está fazendo uma grande diferença. E a gente tem que pensar dessa forma, né? A gente não tem que ter essa noção de que só eu, não vai mudar nada. E não, um pequeno passo pode fazer uma grande diferença na vida de todo mundo. Tipo assim, cada um tem que fazer a sua parte. Exatamente, com certeza. Quais são as formas de conservação e uso sustentável da água que podemos adotar em nosso cotidiano? Olha, assim, em relação à conservação da água, são coisas básicas que todo mundo aqui pode fazer, né? Eu, vocês, todo mundo, né, que está vendo o podcast agora. Básico, começando. Viu torneira pingando? Já fecha a torneira, né? Vai escovar o dente, não precisa ficar com a torneira ligada. Vai tomar um banho, vai se saboar, desliga o chuveiro, né? Dê preferência, por exemplo, preciso lavar uma calçada. Se possível armazenar água da chuva, melhor ainda, né? Porque a gente tem que ter essa noção de que para coisas mais, digamos assim, mais simples, não posso falar fúteis, mas mais simples, né? A gente tem como fazer a utilização desse recurso, né? Se for possível, claro. Se for para armazenar, tomar cuidado por uma questão até da dengue, né? Então tem que ter todo um cuidado aí, né? Outra questão também em relação a essa conservação da água, né? Evitar basicamente o desperdício, né? Não tem por que ficar desperdiçando água. Eu vejo muita gente por aí, nas ruas mesmo, por exemplo, quando vai lavar um carro, né? Aí deixa o mangueiro ligado enquanto vai fazer tal coisa, vai lavar o carro, né? Passar os produtos e tudo, e tá ali o mangueiro ligado. Então esse desperdício acaba com, digamos assim, com essa parte de eu assim, poxa, eu vou ter um impacto negativo não só na minha conta de água de fato, mas também como um todo, né? Quando a gente consegue, por exemplo assim, de acordo com alguns cálculos, se você deixar o chuveiro ligado por 5 minutos, você tem um desperdício de quase 20 litros de água. Isso é muita água, gente. É muita água, porque a vazão é muito grande. Então, quando a gente tem esses cuidados básicos, com a conservação da água, a forma como eu vou cuidar dela, a gente consegue ter aí esse recurso em abundância, né? Se cada habitante de uma cidade fizer diferença em relação a isso, eu tenho muito mais como tirar e principalmente como devolver, né? Claro que algumas propostas, como a própria água de reuso, que eu expliquei lá no início, seria interessante para todo mundo trabalhar, né? Sim. Igual a gente falou anteriormente, né? Que se você fizer a sua parte já ajuda muito, mas ao mesmo tempo que você fizer a sua parte ajuda muito, se uma pessoa fazer o contrário, gastar água, fazer as coisas erradas, influencia também. Sim, com certeza. Aí a gente tem que, como eu falei, né? É um trabalho de formiguinha, sim.
mas quando a gente consegue mudar essa concepção através dos nossos exemplos, isso faz uma diferença enorme. Por exemplo, na casa de vocês, se uma família grande, somente um começar a fazer isso daí, outras pessoas vão notar. Podem até perguntar no início por que você faz isso, você tem argumento para explicar, e a partir desse momento que você consegue influenciar fulano de tal, ciclano, a família toda pode fazer. E quem me garante que essas pessoas também, nos locais que elas forem frequentar, consigam também aplicar esses exemplos, né? Como eu disse, passo de formiguinha sim, mas tem como trabalhar como um todo depois. Sim. De que maneira a preservação dos ecossistemas aquáticos contribui para a manutenção do equilíbrio ambiental e da biodiversidade? Aí a gente já pega um todo, né? Como eu disse anteriormente, no início lá da apresentação, eu trabalhei com parasitologia e sanidade de organismos aquáticos. E uma coisa que eu via muito nos meus trabalhos, nas minhas análises, é que geralmente locais onde tinha essa questão descarte de lixo, esgoto, tinha uma alteração ali no ecossistema, não só na parte aquática, mas afetava o lado de fora também, né? E quando a gente tem esse impacto negativo, é um efeito em cadeia, pessoal. Pode começar lá dentro do rio, mas pode ir muito bem para fora, né? Então, quando eu não tenho o recurso necessário, por exemplo, se eu fizer um descarte, um descarte de esgoto, por exemplo, num local, num lago, provavelmente eu vou aumentar o nível ali de nutrientes da água, e algumas algas podem se proliferar, aumentar a sua comunidade. Se eu tiver um aumento ali, que a gente chama de biomassa, né, que é a massa verde, provavelmente aquela água vai ter uma diminuição no quê? No oxigênio ali. Se eu retirar o oxigênio da água, provavelmente peixes vão morrer. O que, inclusive, foi ano passado, nós tivemos aqui no estado do Amapá casos de comunidades ribeirinhas que tinham, como é que eu posso dizer, vários casos de peixes aparecendo mortos. Por quê? A disponibilidade de oxigênio na água era muito baixa, os peixes não conseguiam fazer as suas trocas gasosas, então a mortandade de peixes foi muito grande, né? Então, claro que aí tem um fator, a questão climática e tudo, porque nós tivemos um aumento da temperatura aqui, mas quando eu falo também nessa questão da poluição, eu tenho esse caso também, né? Quando a gente tem problemas, principalmente de saneamento básico, né? Que aqui no Amapá a gente não tem todo. Vou dar um exemplo da capital, Macapá, né? Até um tempo desse, somente 3% do município de Macapá possuía saneamento básico. A maioria dos descartes de esgotos iam para os lagos, boa parte dos descartes ia para o rio, sim, e a gente tem que estar falando sobre isso, porque enquanto não mudar isso daí, sempre vai continuar essa cultura, né, dessa questão da poluição, né? E quando eu tenho um impacto negativo, por exemplo, no meio aquático, outras espécies, como eu falei até mesmo terrestre, vão se sentir impactadas também, né? Então a gente tem um efeito em cadeia muito grande aí, né? No mundo tem mais água doce ou salgada? Mais salgada. Muito mais salgada. Se eu não me engano, porque o planeta Terra ele é composto de 70% de água, né? 90%, 93% é água salgada e só 7% é água doce. Sendo que desse valor todinho, somente 1% é potável. Ainda tem isso. Só 1% é própria para consumo, né? Tem como aumentar? Tem, né? Se tiver todos os processos que eu falei em relação principalmente a dessalinização, né? Se tiver isso daí, a gente consegue até aumentar esse nível. É uma diferença bem grande, né? Sim, muito grande mesmo. Muito bem água que bebemos. Olha, a nossa água, a gente consegue retirar, né, daqui do próprio Rio Amazonas. A gente tem um sistema totalmente, hoje renovado, né, de tratamento de água, né? A gente tem aí um avanço nesse processo, né? Então a água é retirada, né? Eu não sei se vocês viram na frente da nossa cidade, a gente tem uma rede de tratamento, de coleta de água, né?
E essa água é separada em vários tanques, onde tem vários processos químicos, tem essa questão do tratamento para retirada de impurezas, de agentes infecciosos, né? Ele passa por todo o tratamento até ela ser potável, ser própria para o consumo. Por que devemos economizar água? É aquilo que eu já falei anteriormente, né? Até assim, um pouco redundante falar, mas é aquela questão da gente pensar no nosso futuro, né? Não é só porque a gente tem ali um acesso a uma torneira com água, um chuveiro com água, que a gente vai também gastar, né, desperdiçar de uma forma muito grande, né? Por mais que para alguns pensam na parte financeira, obviamente, porque eu tenho ali um aumento na minha conta de água, né? Mas assim, é a questão de eu pensar no próximo, né? De eu ter ali uma noção, eu tenho água aqui, mas tem gente que não tem, então não custa nada eu fazer a minha parte, né? De eu ter essa questão, dessa noção da economia, do meu consumo, do meu controle. Isso também é aquela questão que eu disse sobre a conservação da água, né? E é importante até para eu ainda ter por muito tempo esse acesso, né, a essa fonte de água, né, de vida, que eu geralmente costumo relacionar. Sim. Bom, agora a gente vai fazer o bate-bola no nosso bate-papo. E aqui a gente vai ver Maxon por Maxon. E o bate-bola não é nada mais nada menos que perguntas rápidas e respostas curtas. Vamos, professor? Simbora! É assim. Uma cor. Puxa. Um hobby. Tocar. Sou músico. H2O ou soda? Você fala que nenhum dos dois. Eu fico com H2O. Tá. Um lugar. Casa. Uma qualidade. Eu sou muito leal. Sou muito leal mesmo. Água gelada ou natural? Geladona. Tem que estar gelada. Mar ou rio? Rio. Cara do Rio. Uma bebida? Suco. Gosto muito de suco. Uma estação? Olha. Verão. Apesar de que aqui a gente só tem duas, mas é verão. Tem como. Um passatempo? Jogar. Eu gosto de jogar. Jogos eletrônicos. Uma realização de que você se orgulha, particularmente como professor. Olha, eu não consigo ter somente uma. Eu tenho várias, porque isso é uma coisa que eu fico muito feliz em ver os meus alunos, por exemplo, passando de ano, tirando notas boas, mostrando que eles conseguem aprender aquilo que eu me disponho a ensinar dentro de sala. Então é muita coisa assim, eu não tenho só uma realização. Sim. Defina a água em uma palavra. A água em uma palavra? Vida. Vida. Balneário ou praia? Balneário. Maxon por Maxon. O que define um Maxon? Uma palavra, uma frase? Ditado? Isso é um pouco complexo, né? A gente pensa... Cara, o que me define... Não sei, se eu fosse pensar numa palavra, seria... Eu não sei. Energético, eu sou muito assim, entendeu? Sou muito eufórico para as coisas. Então acho que é isso. Se eu fosse usar uma palavra. Sim, professor. Agora acabou as perguntas. Muito obrigada pela sua participação. Eu que Muito agradeço. bacana a nossa conversa, nosso bate-papo que teve. Quer mais? Né?